Bom dia, alunos do segundo ano, né? Hoje a gente vai continuar a nossa matéria da apostila 2, né? Seguindo ali na página 16. Aqui, ó. Já deixei aqui, ó, página 16, projeção ortogonal e distância, que é o finalzinho dessa parte aí, que é geometria de posição, certo? Então nós vamos começar aí com a projeção ortogonal e distância, ó. Projeção ortogonal e distância, página 16. Vocês pegam aí, apostila na página 16 para seguir. Tem muita coisa que a gente vai ler, né? E então vocês têm que estar com a apostila aí. Então vamos começar aí, olha. Projeção ortogonal de um ponto sobre um plano. Projeção ortogonal de um ponto sobre um plano. Então, olha, tá escrito assim: a projeção ortogonal de um ponto P do espaço sobre um plano alfa é o ponto no qual a reta que passa por P e que é perpendicular a alfa intersecta o plano alfa. Então aí eles estão com um plano que, assim, eu vou fazer o plano aqui embaixo, que acho que foi mais fácil de vocês visualizarem. Eu tenho o plano alfa aqui, vamos supor, e eu tenho um ponto P aqui no espaço. O ponto P está aqui. Aí eu quero, então, fazer a projeção ortogonal desse ponto sobre o plano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma reta que passa pelo ponto e que é perpendicular ao plano, que faz 90 graus com o plano. Então, eu passo uma reta, que eu pego uma reta, passa por aqui, passa no plano, faz 90 graus com o plano e vai embora. Então, aí aqui seria a nossa reta R, é o que está aí. Aí na nossa apostila, o plano está assim, o ponto está aqui e a reta passa aqui, ó. Tá? Fura aqui é o 90 graus, né? Aqui é o ponto, aqui é a reta, tá? Aí, o que acontece? Na figura abaixo, que seria mais ou menos essa aqui, a reta R passa pelo ponto P e é perpendicular ao plano alfa. Então é importante que a projeção ortogonal, ela é como se, imagina, é como se eu estivesse olhando daqui de cima, a sombra do ponto aqui, ó, de cima. Então a projeção não pode ser torta, não pode vir para cá, por exemplo, fazer um outro ângulo aqui. Ela tem que ser retinha, fazendo 90 graus. Mesma coisa aqui. A projeção do ponto P sobre o plano alfa aqui vem fazendo 90 graus. É como se eu estivesse olhando o ponto P daqui, tá? Vendo a sombra dele. Aí vem aqui, ó, do lado. A projeção ortogonal de uma figura sobre um plano é formada pelas projeções de cada um de seus pontos. Então, imagina agora que eu tenho aqui, aí no caso aí, tem um triângulo, né? Então, eu tenho aqui, é como se eu tivesse aqui, ó, um triângulo. Essa figura que eu quero projetar ela aqui. Imagina que eu tô vendo a sombra do triângulo daqui de cima, lá no plano alfa, tá? Então, eu projeto todos os pontos do triângulo. O triângulo, ele é cheio de pontos. Ele é uma figura que é cheia de pontos. Então, eu vou vir com uma reta aqui, ó, fazendo, chamou o ponto a linha, né? A linha aqui, tá? Aqui, ó. Então vai dar o mesmo triângulo aqui, ó. É como se fosse a sombra dele aqui, ó. Aqui chamamos de B', aqui é C, aqui, peraí, aqui tá meio torto, peraí. Deixa eu diminuir aqui. Aqui é o ponto C, aqui é o ponto B, aqui é o ponto A. Projeto o ponto aqui, ó. Aqui seria o B'. Aqui seria o que? O C'. Seria o C'. E aqui dentro, todos os pontos do triângulo viriam projetados aqui, ó. Tá? Viriam projetados aqui. Então eu tô vendo a sombra disso aqui é a projeção ortogonal, tá?
de uma figura num plano. Vamos lá agora na página 17, vamos ver lá, projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano. Então, olha, vamos lembrar o que é segmento de reta primeiro. Então a gente tem, por exemplo, uma reta aqui. Ela é infinita, ela não tem fim para cá nem para lá, ela é infinita, ela vai junto com o plano infinito. Se eu pegar um pedacinho aqui da reta, ó, por exemplo, AB, e trazer ele aqui, corta, é como se eu viesse cortasse esse pedacinho aqui com a tesoura. Esse pedacinho é chamado segmento de reta, certo? Então eu quero ver a projeção de um segmento de reta num plano, olha lá. Projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano, que é um pedaço da reta. A reta, ela não tem fim nem do lado nem do outro. O segmento tem, ele é um pedaço. Ele começa aqui e termina aqui, tá? Então, olha o que está escrito lá, ó. Está escrito o seguinte. Agora vamos analisar a projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano. A projeção ortogonal de um segmento AB sobre um plano paralelo é um segmento A', B', congruente a AB, ou seja, AB igual a B'. Projeção ortogonal de um segmento AB sobre um plano paralelo. Então, o que acontece? Olha, preste bem atenção. Eu tenho um plano aqui, tá? Alfa. E eu tenho um segmento aqui paralelo ao plano, tá? Ele está paralelo ao plano, então eu vou olhar a sombra dele aqui no plano. Então ele é igualzinho. E vem aqui, ó, A', B'. A', B'. Ah, ó, vocês vão ler de novo. Ó, a projeção ortogonal de um segmento AB sobre um plano paralelo, tá? É um segmento A', B' congruente que tem a mesma medida. É congruente a AB, ou seja, AB igual a B'. É como se fosse assim, ó. Eu tenho esse plano aqui, ó, esse plano, e eu tenho um segmento de reta aqui paralelo a ele. Se eu for olhar a projeção dele aqui, vai ser a sombra dele, olhando de cima aqui, vai dar o quê? Vai dar o mesmo segmento, a sombra aqui igualzinho, né? Agora, o que não vai acontecer quando o segmento lá, a projeção ortogonal de um segmento AB sobre um plano não paralelo é um segmento A', B' menor que AB ou um ponto. O que vai acontecer se o segmento não for paralelo ao plano, né? Por exemplo, se eu tiver um segmento oblíquo ao plano, ó, primeiro exemplo aí, o segmento que está assim, ó, lá no espaço. A, B é o segmento, mas ele não é paralelo ao plano. Eu vou olhar a projeção, eu faço a projeção aqui do A, vem aqui retinho, do B, tá? Aqui até que eu me tortei aqui, peraí. Vamos puxar esse aqui. Ó, o A, o B vem aqui. Ó, este segmento aqui é A', aqui é B'. Esse segmento, que é a projeção ortogonal desse segmento, esse aqui é menor que esse, tá? Ó, é como se eu tivesse, olha aqui, ó. O plano tá aqui, o meu segmento tá assim. Na hora que eu venho reto aqui, esse segmento deu que é menor que esse aqui, tá? Então, é isso que tá falando, olha lá, ó, embaixo ali, A', B', ó, aqui B'. A', B' é menor que a B. Esse segmento é menor que esse tá oblíquo. E se eu tiver, por exemplo, um segmento mais inclinado ainda, ó. Olha para vocês verem aqui. Se eu tiver um segmento AB desse jeito aqui, ó. Quase em pezinho aqui, ó. AB. O segmento projetado aqui vai ser menor ainda, ó. A', B'. Vai ser ainda menor, tá? Bom, então, a linha aqui, A', B' é menor que a B. Vai dar menor, porque esse aqui tá inclinado. É como se eu tivesse aqui, ó, o plano.
Meu segmento tá assim, ó. Aqui vai vir reto, aqui vai vir retinho, que vai dar bem menor, né? E agora, se nós tivermos um segmento nessa posição aqui, olha pra vocês verem aqui, ó. Ó. Se nós tivermos um segmento para projetar aqui, mas o segmento for assim, ó. Ó. A, B, a sombra dele aqui vai ser um ponto. Só um pontinho aqui. É o terceiro caso aí, olha para vocês verem. Um ponto P aqui tem que fazer 90 graus, não pode entortar. A projeção tem que vir retinha, não pode entortar, né? Então, olha lá, uma projeção ortogonal é o ponto P, é só esse aqui, entenderam? Então, é como se eu visse na prática, seria isso aqui, ó. Eu tenho o plano, né? E o meu segmento aqui, ó. A sombra dele aqui é um ponto só, né? Olhando de cima, né? Agora vem o que? Projeção ortogonal. Então isso aqui, projeção, então nós já vimos projeção ortogonal de um ponto, de uma figura e de um segmento. Agora nós vamos ver projeção ortogonal de uma reta sobre um plano, de uma reta, a reta infinita. Tá? Então muda um pouquinho aqui. Ó, olha aqui. Vamos ver aqui é o plano alfa aqui também. Então, no primeiro caso, ó, olha, vamos ler primeiro aí. A projeção ortogonal de uma reta sobre um plano pode ser uma reta ou um ponto. Quando a reta não é perpendicular ao plano, a projeção ortogonal sobre ele é uma reta. Então, ó, quando a reta não é perpendicular ao plano. Então, aí no caso de reta, a reta pode ser paralela, ela pode ser oblíqua, que vai dar uma reta lá embaixo, porque a reta é infinita. Ela não é igual ao segmento que ela começa e termina. Ela vai embora. Então, olha para vocês verem aí. Se eu tiver uma reta S aqui, ó, oblíqua aqui, tá? Aqui, vamos supor, cruzou aqui, né? Aqui a reta, vamos supor a reta S. A projeção da reta S, que é infinita, é uma reta que vai vir aqui no plano, ó. Ela vai projetar aqui, a sombra dela vem aqui, mas ela vai ser infinita. Ela vai ser a reta T aqui, ó. Tá? A reta R, quer dizer. Aqui no plano, uma reta que vai embora também para o infinito. Se ela for paralela, vai dar aqui, ó. Se ela for oblíqua, vai dar uma reta, é infinita. Então, a projeção é uma reta mesmo, tá? Então, ó, esse ponto vem aqui, esse ponto vem aqui, esse ponto vem aqui, esse ponto vai lá, esse ponto vai lá e projeta lá, dá uma reta em cima é como se visse a sombra disso aqui, né? Agora, tanto se a reta fosse paralela, opa, vai dar uma reta aqui, tá? Vai dar uma reta aqui, ó. Agora, se nós tivermos uma reta perpendicular ao plano, então, do lado aí tem, ó, reta oblíqua ao plano, tá vendo? A projeção ortogonal da reta S sobre o plano π é a reta T. Então, aqui, ó, aqui ele chamou de plano π, aqui chamou de reta T, eu coloquei reta E, é reta T. Se a reta for paralela, que é do lado aí, vai dar uma reta. Se a reta for paralela aqui, a reta S, né? Vai projetar aqui, vai vir uma reta T aqui, infinita aqui, vai embora, tá? Agora, olha no caso aí, quando a reta é perpendicular ao plano, a projeção ortogonal sobre ele é um ponto. Na figura ao lado, a projeção ortogonal da reta S sobre o plano π é o ponto P. Se a reta for perpendicular ao plano, olha aqui, ó, vamos chamar de plano π aqui. A reta agora, ela faz isso aqui, ó, ela passa por aqui, vai embora, tá? A reta S. Então, ó, a reta vai ser só esse pontinho aqui, fazer 90 graus aqui, entendeu? Porque a projeção, a reta, ela está perpendicular ao plano, então a sombra da reta no plano é um ponto, é o que está falando aqui, acho que deu para entender, né? Então, o segmento tem começo, tem fim, dá pra gente ver, a reta é infinita, se ela for oblíqua, dá uma reta, se ela for paralela, dá uma reta, se ela for
perpendicular dá um ponto aqui, ó, um ponto P, vamos dizer assim, P, né? Agora, gente, vem a última parte dessa geometria de posição, que são distâncias. Vamos dar uma olhadinha aí nas distâncias, tá? Distâncias, então. Página 18, tá? Página 18. Então, qual é a distância entre os pontos A e B da figura? Do lado aí, ó, tem dois pontos aqui, ó, A, B. A, B. A distância é facinho de responder, é daqui até aqui, né? Então, ó, o que está escrito? Ó, essa é uma pergunta fácil de responder, pois é simplesmente a medida do segmento AB. Indicamos essa distância por DAB. D, distância de A até B, deu um segmento. A distância de A até B é o segmento AB, é o DAB. Agora tem um paralelogramo aí, lá, no paralelepípedo. No paralelepípedo da figura, observe os vértices A, B e C. Então tem um paralelepípedo aqui, ó. Vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó, 6 centímetros, né? Aqui 2 centímetros e aqui 3 centímetros. E aqui eu tenho, ó, aqui é o ponto C, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, aqui, ó. Eu quero, então, essa distância de A até B aqui, ó, D minúsculo. E eu quero essa distância aqui, ó, D maiúsculo, tá? Então nós vamos ver o seguinte, vamos começar por D minúsculo. Ó, olha aqui, ó, o D minúsculo, isso aqui e isso aqui formam um triângulo retângulo, aqui é reto, ó, tá? Porque é um paralelepípedo. Então nós podemos jogar Pitágoras, né? Nós podemos jogar Pitágoras. Então, ó, o D minúsculo é a hipotenusa, aqui vale 6, aí, ó, e aqui vale 2, tá vendo? Então vai dar, ó, 6 ao quadrado, que é a hipotenusa, aliás, D ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Hipotenusa, cateto, cateto. Pode ver do lado de cá também. Então D vai ser D ao quadrado 36 mais 4, D vai dar raiz quadrada de 40, fatorando 40 e tirando termos do radical, vai dar 2 raiz de 10 centímetros. 2 raiz de 10 centímetros. E o D maiúsculo aqui? Presta atenção que o D maiúsculo, ele também é a hipotenusa desse triângulo que tem em pé aqui, ó. Aqui também é 90 graus, tá? Só que agora o D minúsculo, ele passa a ser cateto desse outro triângulo, ó. Cateto, cateto, hipotenusa. Então ficou o quê? D maiúsculo ao quadrado vai ser D minúsculo ao quadrado mais 3 ao quadrado. O D minúsculo ao quadrado vai ser isso aqui, ó. Então, olha, D ao quadrado vai ser 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá vendo? Então, o que que vai dar D? D vai dar raiz quadrada do que? De 36 mais 4 mais 9, que vai dar 36 mais 4, 40, mais 9, 49, raiz quadrada de 49, que dá 7 centímetros. Entenderam? Então a gente acha primeiro D minúsculo, depois a gente acha o D maiúsculo, né? Agora vem para finalizar a aula, a gente vai ter aí, observe, olha para vocês verem, ainda na página 18, observe a seguir como obter mais algumas distâncias.
Então, a distância de um ponto a uma reta. Eu tenho um ponto, ó, eu tenho uma reta R aqui, R, e tenho um ponto P aqui. Eu quero saber a distância do ponto até a reta. Então, olha, para obter a distância de um ponto P a uma reta R, traçamos a reta S perpendicular a R e que passa por P. Sendo P' a intersecção das retas R e S, a distância de P a R é a distância de P'. Indicaremos por P'. Então, a distância de... Eu tenho que passar uma reta aqui, que vem aqui, mas que seja o quê? Perpendicular, fazendo 90 graus aqui, ó. Aqui a reta S vai embora, mas a distância de P até a reta R vai ser a distância que é P'. Distância de P é P'. É só vir medir aqui. Então tem que ter cuidado, que a distância do ponto, você não pode vir aqui fazer torto pra cá, ó. Nem torto pra lá, não pode. Tem que ser retinho, fazendo 90 graus. Distância de um ponto a uma reta. Eu tenho que ir retinho, tá? A hora que eu vejo lá a projeção ortogonal, né? Aí eu meço a distância do P até onde deu a projeção ortogonal. Distância de um ponto a um plano, mais ou menos a mesma coisa. A distância de um ponto P a um plano alfa é a distância entre P e sua projeção ortogonal, P' sobre esse plano. Mesma coisa, não pode entortar. Aqui, ó, a gente tem aqui o plano alfa e a gente tem um ponto aqui, P. A distância de P ao plano alfa, eu tenho que fazer a projeção ortogonal dele aqui, ó. Tá? E tem que vir aqui, aquela reta vem fazendo 90 graus aqui. Tá? Aí, aqui vamos chamar de P', que é a projeção ortogonal. Então vai ter a distância do ponto P ao plano alfa é P' também. A distância de P a P' é igual a dP'. Tá? Tá aqui e aqui. Então, cuidado, eu não posso pegar, fazer assim, puxo pra cá, é a distância, eu puxo pra lá. Tem que puxar fazendo 90 graus. Senão não é a distância. A distância, quando a gente fala distância, é a menor distância, né? Aqui, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, o plano aqui, e eu tenho um ponto aqui, a distância do ponto ao plano, eu baixo uma perpendicular aqui, ó. Tem que fazer 90 graus, eu não posso fazer isso. Ponto aqui, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso. Tem que ser retinho fazendo 90 graus. Agora, olha, distância entre duas retas paralelas. Vamos ver, distância entre duas retas paralelas. Então eu vou ter, ó, olha aqui, ó. Eu tenho duas retas paralelas aqui, né? Então, olha, vamos ler aí, distância entre duas retas paralelas. A distância entre duas retas paralelas é a distância de um ponto qualquer de uma delas a outra. Na figura ao lado, escolhemos um ponto P da reta R. Então, chamou aqui de R e de S. Aí, escolheu um ponto qualquer, a reta é cheia de pontos. Escolheu um, P. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar a distância do ponto P, a reta S, que nós já estudamos aí na página 18, distância de um ponto, não, na página 18, distância de um ponto a uma reta, primeira aí. Então, essa distância daqui até aqui, ó, tem que vir fazendo 90 graus, eu não posso falar que a distância é aqui, que aqui não é 90 graus. Então, essa distância de P até aqui, né, é a distância de uma reta a outra. Então, ó, a distância de R a S, ó, tá embaixo aí, ó. Distância da reta R à reta S vai ser igual a distância do ponto P à reta S, tá? Escolhe um ponto de uma das duas retas e projeta ele lá na outra reta. Distância entre uma reta e um plano paralelos. Distância de uma reta a um plano paralelos. Então eu tenho plano aqui. Eu tenho plano aqui, plano alfa mesmo. E eu tenho uma reta aqui paralela ao plano, né? Chamou aí de reta R. Então, a distância da reta R até o plano
Mesma coisa, eu escolho um ponto qualquer aqui da reta. Olha para vocês verem, ó. A distância entre uma reta R e um plano paralelo a ela é a distância de um ponto qualquer da reta R ao plano. Na figura ao lado, escolhemos um ponto P da reta R. Aqui, ó, ponto P. A distância entre a reta R e o plano alfa é a distância do ponto P ao plano alfa. Então, ó, é só trazer esse aqui fazendo 90 graus aí, tá? Então, o que que vai dar? A distância de R até alfa é igual à distância de P até alfa. Quando eu pego um ponto da reta, a reta é paralela, então qualquer lugar é a mesma distância, né? Distância entre dois planos paralelos. Distância entre dois planos paralelos. Então, vamos supor que eu tenho aqui o plano alfa e tenho um plano paralelo a ele aqui, ó, π. Plano π é paralelo ao plano alfa. Aí vamos ler aí, ó. A distância entre dois planos paralelos é a distância de um ponto qualquer de um deles ao outro. Na figura ao lado, escolhemos um ponto P do plano π. A distância entre os planos π e alfa é a distância do ponto P ao plano alfa. Então, olha aqui, ó. Nós escolhemos um ponto qualquer aqui do plano π. Escolhemos o ponto P, que está aqui no plano π. A distância de P até o plano alfa é a de fazer 90 graus aqui, ó. É a distância do plano π até o plano alfa, tá? Então, olha, a distância, está embaixo da figura aí, a distância de π a alfa é igual à distância do ponto P a alfa, tá? Agora, olha, gente, vendo bem, a distância entre duas retas reversas, nós já vamos lá para a página 19, nós vamos pular essa parte aqui, já vamos lá para a conclusão, que eu acho que dá para entender bem a conclusão. Retas reversas, tá? Distância entre retas reversas. Então, olha aí. Quaisquer, agora já podemos definir a distância entre duas retas reversas. Quaisquer duas retas reversas do espaço têm uma única reta perpendicular em comum. A distância entre elas é o segmento dessa perpendicular com a extremidade nas duas retas. Na figura ao lado, T é a perpendicular comum às duas retas reversas, RS, as duas retas reversas RS, e o comprimento do segmento PQ é a distância entre elas. Então, se a gente fizer aqui uma figura, vai dar para entender melhor. Olha aqui, ó. Eu tenho um cubo, né? Eu tenho um cubo aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó, vou fazer mais forte. Aqui eu tenho a reta R. Olha aqui, ó. Passo uma reta aqui, ó. Tá? Vamos chamar de reta R. E eu tenho a reta S, tá aqui, ó. Elas são reversas. Então, o que que acontece? Tem uma perpendicular que pega as duas, olha essa aqui, ó, tá? Que passa por aqui, vai embora, ó. Pega as duas. E aqui, ó, o ponto de interseção aqui é PQ. Então, esse pedacinho de P até Q é a distância entre as retas reversas. Se a gente olhar aqui na caixinha, por exemplo, ó, eu tenho, olha para vocês verem, essa reta, ó, e essa reta são reversas. Essa passa por aqui, essa passa por aqui. Esse pedacinho aqui pega as duas fazendo 90 graus. Tá vendo? Ó, uma tá aqui, a outra tá aqui. Ó, esse pedacinho pega tanto essa quanto essa fazendo 90 graus. Então, a distância das retas reversas é essa distância que é paralela às duas retas. Tá bom? Bom, aí, gente, com essa parte, a gente termina essa parte de geometria de posição. Ó, matemática em detalhes nós vamos pular e agora vocês vão fazer para a aula de quinta-feira,
tá? Para a aula de amanhã, quinta-feira, essas atividades da página 22. Então, vocês vão fazer para mim, nós não vamos fazer o exercício 5, nós vamos fazer o 1, o 2, o 3 e o 4. Aí, na aula de quinta-feira, nós vamos corrigir, certo? Nós vamos corrigir e depois vocês vão fazer a hora de estudos. Eu acho que dá para fazer tudo para quinta-feira, hora de estudo também. Na hora de estudo é maior, vou marcar para depois. Então, vocês vão fazer para mim atividade 1, 2, 3 e 4 da página 22, certo? Então, olha, fazer, ó, página 22, 1, 2, 3 e o 4. Vamos deixar o 5, não precisa fazer o 5 não. Na aula de quinta-feira eu já vou corrigir isso aqui e nós talvez a gente marque a hora de estudos e depois nós já vamos começar poliedros. Então, olha, bom dia para vocês, bons estudos, certo? Então, bom dia.